Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Seja bem-vindo ao nosso curso de liderança cristã. Vamos apresentar agora a aula de número 7. Até o momento, você tem nos acompanhado na parte introdutória do nosso curso de liderança cristã. Todas as aulas estão sendo ministradas com base no Manual de Liderança Cristã, que foi escrito recentemente justamente para este propósito, para promover a você uma edificação nesta área da Igreja de Deus, que é a área da liderança. Um livro voltado para todas as camadas de liderança da igreja, para todas as categorias e para todas as esferas. Também você vai encontrar as páginas deste livro no blog que eu criei especialmente para isso. O endereço é treinamentodeliderancacristã.blogspot.com. Se você colocar lá esse endereço na sua internet, vai aparecer a página já atualizada. Vamos agora para a 7ª aula e eu vou estar lendo aqui o parágrafo. Com o fim do militarismo, a igreja se viu de frente para a abertura democrática e o Senhor renovou a mentalidade das lideranças para que fizessem uma leitura sadia, pacífica e confiante e desafiadora da situação eclesiástica brasileira. Nossos líderes se profissionalizaram, se diplomaram, se especializaram e transformaram aquele pequeno barco com o qual atravessaram todo o século XX, o transformaram em um transatlântico. O movimento pentecostal, ele passou a ocupar a liderança do movimento evangélico e evangelístico brasileiro e, até o momento, se mantém na hegemonia do cristianismo aqui no Brasil. Vamos pensar o passo a passo. Você viu na aula anterior que o movimento evangélico tem as suas origens aqui no Brasil lá no século XIX. Quando chega no século XX, é necessário uma releitura e uma reinterpretação de como que a igreja vai se posicionar diante de uma sociedade militarizada e militarista. A igreja conseguiu vencer o século XX. Mas, lá no final do século XX, houve uma abertura democrática no Brasil. E a igreja, ela precisa acompanhar as mudanças sociológicas, as mudanças políticas, as mudanças econômicas, as mudanças culturais e as mudanças espirituais de sua nação. A liderança é estabelecida por Deus para fazer uma leitura contextual de onde a igreja está inserida. O líder não pode ser míope, também não pode sofrer de estrabismo, também não pode sofrer de cegueira. O líder é aquele que faz a leitura contextual. No tempo em que a igreja estava num país militarizado e militarista, a liderança da igreja tinha uma postura. Agora, com a abertura democrática, a liderança da igreja precisa fazer uma releitura. E essa releitura, nós vemos aqui, ela foi feita de uma maneira pacífica, sadia e inteligente por muitas lideranças cristãs. Agora que nós não estamos mais no tempo da censura, agora que nós não estamos mais naquele tempo da extrema vigilância sobre todas as atitudes civis que poderiam ser consideradas suspeitas, agora que nós estamos vivendo uma abertura democrática, nada melhor do que a liderança venha se posicionar também abrindo um pouco mais a liberdade de expressão para a sua membresia, inclusive incentivando-os a um progresso científico, tecnológico, econômico, social e intelectual, além de espiritual. Todas as lideranças que conseguiram fazer esta leitura da abertura democrática lá no começo do século XXI, hoje já estão muito mais contextualizadas. Ainda assim, houve um modelo de igreja, um modelo de liderança, um modelo de gestão que se fechou para uma abertura à democracia e à participação
mais interna da membresia. Infelizmente, do meu ponto de vista, isto prejudicou muito o andamento da igreja. Não significa que nós temos que mundanizar a igreja, mas trazer tecnologia para o ambiente cristão, para o ambiente de culto. Usufruir da liberdade de imprensa, como televisão, rádio, internet, blogs, noticiários, as redes sociais. Tudo isso nem nada prejudica a espiritualidade da igreja, mesmo porque a espiritualidade que nós temos não nos vem das coisas que estão no mundo e que a gente traz para dentro. A espiritualidade que nós temos nos vem da pessoa do Espírito Santo, que não muda e em quem não há sombra de variação. Que leitura devemos fazer então neste momento? Estamos no século 21. Já não estamos mais no século 20. Aconteceu um up. Aconteceu uma abertura. Aconteceu uma mudança drástica na sociedade à nossa volta. E o líder precisa fazer essa leitura para acomodar a igreja ao tempo e não se perder. Quando a gente fala que tem que fazer essa acomodação, não significa que nós estamos nos pareando com a sociedade, e sim que nós estamos nos contextualizando. Contextualize-se. É o tempo da internet, é o tempo da televisão, é o tempo do celular, é o tempo da agilidade de todas as coisas. Contextualize-se. Com o fim do militarismo, a igreja se viu de frente à abertura democrática. E o Senhor renovou a mentalidade das lideranças. Porque toda a nossa liderança, ela tem início no nosso pensamento. Qual é a visão que eu tenho do Evangelho, da igreja e da sociedade? Eu preciso da renovação da nossa mentalidade, da minha inteligência, da minha compreensão das coisas. Os nossos líderes se profissionalizaram. Essa abertura democrática foi positiva. Por quê? As nossas lideranças que não tinham antes formação acadêmica, chamada de formação secular, não se especializavam em psicologia, direito, engenharia, pedagogia, filosofia, teologia. Agora, com a abertura democrática e com a nova sociedade, é exigência que o líder tenha um tipo de formação secundária, ou secular, ou profissional, ou acadêmica. É o tempo das formações, é o tempo dos diplomas, é o tempo do cientificismo, do fazer diferente, do fazer melhor e fazer com qualidade. Esse é o tempo que você está vivendo. As nossas lideranças correram rápido, foram para os bancos de faculdade e começaram a recuperar muito tempo que se perdeu no tempo que a igreja estava fechada para esta compreensão. Você que está assistindo este vídeo é porque também está em busca de formação. Como que está a sua formação? Em que patamar está? Se você já concluiu o nível médio, deve pensar na sua profissionalização, na sua especialização, na sua vida acadêmica, deve pensar na sua vida universitária. Se você já está com uma formação, uma graduação, vá para a segunda, vá para a terceira, contextualize-se e peça a Deus graça para você transformar toda a sua formação secular em instrumento no reino de Deus. Eles se profissionalizaram, se diplomaram, se especializaram e transformaram o pequeno barco, que era a igreja do século XX, em um transatlântico. Hoje nós estamos vivendo com o fenômeno das chamadas igrejas de trânsito. Igreja de trânsito é aquela em que as pessoas vêm, passam um tempo e saem, migram para outras igrejas. Quando estava tudo mais fechado, mais restrito, as pessoas se identificavam com a sua congregação, a sua liderança e dali não arredavam pé. Havia uma autoridade máxima na pessoa do líder. Essa não é uma realidade da nossa sociedade agora. Como igreja de trânsito, as pessoas vêm, se elas se sentirem bem, acomodadas, confortáveis e se identificarem com a igreja, permanecem. Mas, a qualquer vento, a qualquer balanço, a qualquer contrariedade, já é um ponto para ela
ir para outra denominação, outra igreja e até outra religião. Por mais que a geração passada dizia o seguinte: as portas estão abertas, quem quiser ir, pode ir. Este já não é um luxo ao que nós podemos nos dar hoje, enquanto líderes do século XXI. Qual é o papel do líder? É agregador. Disciplinador é verdade, mas é agregador, é de compreensão, é de manter a estabilidade e não provocar instabilidades. Não dá para agradar todo mundo, mas também não dá para desagradar todo mundo. Sabe aquela língua pesada que a liderança do século XX podia manter por força da autoridade, resquício de um militarismo? Essa mesma linguagem, rígida, ríspida e cobradora, agora ela tem que ser alterada. Isso causa um conflito muito grande naqueles líderes que tiveram formação lá nos anos 80, nos anos 90 também. Mas é necessário mudar a mentalidade, o comportamento, porque, afinal de contas, a liderança está ali para manter a estabilidade do povo de Deus na igreja. Com a palavra, com o evangelho, com o Espírito e com a comunidade cristã. Que Deus em Cristo te abençoe. Esta foi a 7ª aula. Eu sou o professor Rogério de Souza e peço a você: convide mais pessoas a assistirem o nosso curso e também a clicarem no nosso canal, inscrevendo-se para continuarem recebendo todos os conteúdos que o Conhecimento de Fronteira está ofertando gratuitamente a todo mundo no mundo todo. Que Deus seja louvado e o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.